Bom, vamos fazer aquele problema, terminar aquele problema da lata. O problema era construir uma lata cilíndrica, né? Volume V dado. Então, e aí a gente tem, e queremos área mínima, né? Então, você tem o raio R, a altura H. São as duas grandezas em questão, né? Então, você tem πr2H é o volume. πr2, área da base, H, altura. Isso aqui é uma constante. E a área vai ser πr2 aqui, então 2πr2 mais a superfície lateral, que tem 2πr aqui e h aqui. Então, 2πrh. E aí, bom, tem duas variáveis, mas você tem uma relação entre elas, então parece mais simples aqui tirar o valor de h, né? H é igual a V sobre πr2. Isso aqui bom, é possível porque o volume V supostamente é dado. Então você tem função A, que fica uma função só, A de H, A de R, aliás, desculpa. A de R vai dar 2πr2 mais 2πr vezes V sobre πr2. E aí, como já mostrei, né? Quer dizer, aqui, isso aqui está definido para qualquer R diferente de zero. Se eu botar R igual a menos 3 aqui, sai um número. Mas, vamos dizer, nas condições do problema, R não pode ser menos 3, R tem que ser um número positivo, estritamente positivo, né? Então, a primeira observação é que vai de zero a infinito, mas quando o R tende a zero, isso aqui é zero, mas isso aqui vai para infinito. Então, quando você, com R, se você fizer R contra A de R, quando R vai para zero, esse negócio vai lá para cima, para o infinito. E quando R vai para o infinito, isso aqui vai para zero, mas esse vai para o infinito. Então, você vai ter alguma coisa assim. E essa função é sempre positiva, então ela vai ter que ficar aqui acima de zero, vai ter que fazer alguma coisa assim. Talvez não tão assim, mas de qualquer maneira, você espera ter um ponto de mínimo aqui, e no ponto de mínimo você tem que ter uma tangente horizontal. Pode ter outros pontos com tangente horizontal. Não estou dizendo que tenha nesse caso, mas com as informações que a gente tem, pode ter. Mas um deles vai ter que ser o nosso ponto de mínimo. Então, tangente horizontal, derivada é zero. Então, a gente calcula a linha de R igual a 4πr aqui. Bom, isso aqui não custa nada cortar esse π com esse π, esse R com esse R. Né? E aí você tem 2V sobre R. 2V sobre R, quando a gente deriva, vai dar... Isso aqui. Você tem R2... Bom, a derivada de 2V é zero. Estou derivando como quociente, assim, né? Hã? É porque aqui tinha R2, mas aqui tinha 2πr, né? Então, cortei esse R com esse R. Agora, quando eu estou derivando, tá? Isso aqui é 2V
sobre R. Quando eu derivo, tem R2 aqui. A derivada de 2V é zero, então R vezes 2V não vai dar nada. Né? E V, 2V vezes a derivada de R. Então, 2V aqui com sinal menos. Estou derivando o quociente. Eu estou dizendo assim, quando eu tenho a derivada, né, de U sobre V', isso aqui vai dar V2, V' menos U, V'. O meu U aqui é o 2V, que é uma constante. Então, o V é R. Então, R2 aqui. V, que é R, vezes o linha, mas o linha é 2V. V supostamente é uma função constante. Função constante tem derivada zero, né? Legal? Quem está parado tem velocidade nula. Então, eu teria V, mas o linha é zero, então esse aqui não tem. Aí tem menos o U, que é 2V, vezes a derivada de R. Estou derivando em relação a R. Então, a derivada de R em relação a R é 1. Então, menos 2V sobre R2. E aí, não custa nada também botar aqui, né? 4πr menos 2V sobre R2. A linha de R igual a zero vai me dar 4πr igual a 2V sobre R2. Então, vai dar 2... Vamos dizer, vai dar R3 igual a V sobre 2π. Então, isso aqui só tem uma solução, né? R igual a raiz cúbica de V sobre 2π. Até aqui está certo? Bom, então, 2V sobre R, eu tenho que derivar isso aqui. Isso é um quociente. Então, eu deduzi uma fórmula, esse é o numerador, que é 2V. 2V aqui é uma constante. Então, tem derivada nula. Não, então, eu fiz R vezes 2 menos 1 vezes 2V. Mas de onde saiu esse? Esse R vezes 2. Que um foi esse? Eu derivei 2V. Mas a derivada do 2V dá zero, né? Olha só, V aqui, V é um número. Tá? Você está querendo fabricar uma lata com, para, sei lá, 400 mililitros. Tá? Como se fosse X. No caso do X seria esse, tipo, 2X. Derivada de 2X é 2. Tá bom, mas Vamos parar um instantinho aqui. Quando você está lidando com um problema em química, tá? Você vai ter um monte de letras. Bom, tem as letras que representam os elementos e tal, mas tem letras, né, que, sei lá, você não vai, por exemplo, constante de Avogadro, você não vai ficar carregando o valor dela, você bota lá uma letrinha para representar ela. Aquilo é um número, não varia. É uma letra, mas você não deriva em relação àquilo, porque aquilo não muda. Tá? Qualquer constante gravitacional, sei lá, tem um negócio lá que você sabe que tem uma densidade de massa conhecida, então tem uma letrinha, porque você vai lidar com o seu problema e, tipicamente, vamos dizer, você tem um problema que é o mesmo, independente de qual seja a densidade de massa. Então, você não vai resolver o problema
para a densidade de massa 0,8, depois resolver de novo para 0,9. Você bota uma letra, um mi, e aquilo... Mas aquilo não é uma variável, é uma constante. Agora, nos seus problemas tem letras que são variáveis. Por exemplo, aqui o V não é uma variável, ele é uma constante. Porque o problema é, dado o volume, né, quer dizer, você quer construir uma lata com um certo volume dado. Tudo bem, pode ser 400 mililitros, 2 litros, sei lá, 50 litros, né, mas é um volume dado. Então, para aquele volume dado, você quer achar a que vai ter a menor área possível, para gastar o mínimo de material para dar aquele volume. Então, aqui, o V é uma constante. E você vai construir a lata, e ela tem, tem duas variáveis, em princípio, aqui, R e H. Mas acontece que, como o volume é π R2H, esse é o volume, então elas estão ligadas por essa relação. Tá? Exatamente, sei lá, quando você tem aquelas coisas, mais ou menos, sei lá, pressão vezes volume igual a alguma coisa vezes a temperatura. Assim, 3 variáveis. Você pode dizer, não, mas vamos fixar a temperatura. No momento que você fixa a temperatura, você pode tirar a pressão em função do volume ou vice-versa. Ok? Quer dizer, aqui, mesma coisa, essas 3 estão ligadas, mas se eu fixar o volume, eu tenho aqui, então, que H... É mais fácil tirar H em função de R. Né? Então, H é igual a V sobre πr2. A variável aqui... Agora, eu tenho a área que é igual a 2πr2, que são as duas áreas das tampas, mais 2πrh. Com essa substituição aqui, você fica com a área em função de H. 2πr2 mais 2v sobre R. Aqui a variável é H. Aliás, R, né? O V, desde o começo, está parado, é uma constante. Claro que você poderia depois analisar a dependência disso em relação a V. Por exemplo, aqui, ó, você agora sabe que a solução é essa daqui. A solução é uma função de V. Claro, se você tem uma lata de 500 mililitros vai ser tanto, se você der uma lata de 1 litro vai ser outro tanto e tal. Está dado aqui. Mas o V, então, aqui nessa história, a única coisa que pode variar aqui agora é o R. Porque a variação do H já está acoplada à variação de R. Se o R variar, como o V é constante, o H varia. Então, aí você vai fazer as contas, o seu X é o R. E V aqui é como se fosse 2. 15 é um número. Então, quando você deriva isso daqui, a derivada do V é 0. Mas se você pensar ele como uma função de R, ele não está variando com R. Ele está lá parado. Entendeu isso? Porque você vai viver muito com isso, porque na química, sei lá, principalmente na química inorgânica, né, por a fisicoquímica, que tem um monte de coisa assim, você tem um monte de relações de funções, mas tem umas constantes metidas lá no meio. Vamos dizer, você tem lá uma fórmula que é uma sopa de letras, mas você tem que dizer, não, essas aqui são constantes, essas aqui são variáveis. Tá? Então, na hora que a gente deriva, eu estou forçando a barra, assim, né, mas está certo. Estou dizendo, eu tenho uma função U, mas essa função é constante. E uma função V, que é igual a R. E aí eu derivei usando a fórmula. Quer dizer, se essa é constante, essa derivada aqui é 0. E, bom, a derivada de R em relação a R é 1.
É uma coisa meio sensível assim, né? E a gente aprende certas fórmulas acopladas a certas letras. Acho que a mais tradicional é a fórmula da equação do segundo grau, que você trabalha, né, com ax2 mais bx mais c a vida toda. Aí, de repente, você tem uma equação 3t2 mais 5t menos 1, você t... Aí, às vezes, até secretamente, lá, sem ninguém olhar, você muda o t para x, faz as contas e depois volta. Não tem problema nenhum aqui se você disser, não, vou chamar o r de x, porque aí eu me sinto mais feliz, mais tranquilo. Bom, achamos isso aqui. A gente pode até ver quem é o H, né? Quer dizer, se o R é isso aqui, dimensionalmente está certo, né? Porque o π e o 2 aqui são números puros. O V é dado em unidade de volume, né? Metros cúbicos ou coisa assim. Quando você tira a raiz cúbica disso, a raiz cúbica desse número é um número, a raiz cúbica de V tem unidade de comprimento, que é o que deve ter o R. Então, pelo menos do ponto de vista dimensional, parece que faz sentido, né? Então, daqui, ó, a gente pode tirar aqui isso daqui, com esse R aqui, né, você vai ter V sobre π, raiz cúbica de V2 sobre 8, π ao cubo. Que horror, hein? Bom, isso daqui a gente pode reescrever um pouco aqui. Esse π ao cubo pode sair π ao quadrado aqui, raiz cúbica. Aliás, é isso mesmo? Π ao cubo não, né? 8, não é 8, é o quadrado aqui. É 4 π ao quadrado. Você pode botar esse π ao cubo aqui, para dentro. Quer dizer, π entra aqui como π ao cubo. Então, você pode botar assim, V sobre raiz cúbica de V, π ao cubo, sobre 4π ao quadrado. Corta esse cubo com esse quadrado. Esse V aqui também você pode botar V ao cubo, né? Então, você pode botar aqui raiz cúbica de V ao cubo sobre πv sobre 4. Oi. Menos? Esse V de cima aqui, eu chamei ele de raiz cúbica de V ao cubo. Assim. Aí botei tudo na mesma raiz cúbica. Estou tentando ver se eu acho alguma coisa. Eu estou tentando ver. Vamos dizer, eu fiz a conta aqui, que eu espero não ter errado, né? E cheguei a esse número. Então, eu cheguei aqui, R igual a raiz cúbica de V sobre 2π. E aí eu tenho H igual a V sobre πr2. Eu substituí esse R daqui aqui. Tá? Aí substituir, aqui eu tenho a raiz cúbica de V sobre 4π ao quadrado. Então, fiquei com V2 sobre 4π2. Aí, esse π eu botei dentro da raiz, como é uma raiz cúbica, ele entra aqui como π ao cubo. Por que 4π ao quadrado? Porque, olha só, isso daqui é igual a V sobre π, R ao quadrado. R ao quadrado é isso tudo aqui, né? Raiz cúbica de V
sobre 2π ao quadrado. Você pegar a raiz cúbica de um número e elevar ao quadrado é a mesma coisa que tirar a raiz cúbica do quadrado do número. Quer dizer, vamos dizer, se você tem um número A, né, se você tem a raiz cúbica de A, esse cara daqui elevado ao cubo, né, esse cara daqui ao cubo, é igual a A. Então, vamos dizer, se você tem a raiz cúbica de A elevado ao quadrado, isso é um certo número B. Isso significa o quê? Que B ao quadrado é igual a raiz cúbica de A. Mas esse B, então se eu elevar esse número à sexta, né, se eu agora elevar isso ao cubo, vai dar, isso aqui é B vezes B. Se eu elevar ao cubo, eu vou ter B vezes B vezes B vezes B vezes B, que esse aqui é o cubo, igual a esse é o cubo. Mas esse é o cubo, eu sei que é A. É a definição dele. Okay. Então, eu estou dizendo que B à sexta é igual a A. O meu B, que é esse cara daqui, ele eu tenho isso aqui. Agora isso aqui é a raiz cúbica de A elevado ao quadrado. Agora vamos fazer a raiz cúbica de A ao quadrado. Isso aqui, por definição, elevado ao cubo, é igual a A ao quadrado. Então, se eu chamar esse cara daqui de C, C ao cubo, aliás, se eu chamar, peraí, em vez de chamar esse aqui de B, deixa eu reformular meu raciocínio para ele ficar mais simples, né? Eu tenho dois números aqui, né? Um é raiz cúbica de A, que eu vou elevar ao quadrado, isso dá um certo número B. E raiz cúbica de A ao quadrado, isso daqui é um número C. Eu quero ver se B é igual a C. Bom, se eu elevar... observa o seguinte aqui, né? Que tanto B como C são positivos. Porque esse daqui é um número elevado ao quadrado. Então, ele é positivo. E esse daqui é a raiz cúbica de um número elevado ao quadrado. Então, o que está aqui é positivo, esse aqui também é positivo. Bom, mas o que eu sei daqui? Esse cara ao quadrado dá B. O C, se eu elevar esse cara ao cubo, né? Se eu elevar o cubo aqui, eu vou ter A2 igual a C ao cubo. Tá? Elevando esse ao cubo, eu tenho A ao quadrado. Elevando esse ao cubo, eu tenho C vezes C vezes C, que é C ao cubo. Aqui, eu tenho o seguinte, né, que se eu tirar a raiz quadrada, raiz cúbica de A, é igual a raiz cúbica de B.
Então, se eu elevar isso ao cubo, aqui, né, eu tenho A é igual a raiz de B, raiz de B, raiz de B. Eu elevei isso ao cubo, dá A. Esse aqui dá raiz de B, raiz de B, raiz de B. Raiz cúbica de A ao cubo é igual a raiz cúbica de B ao cubo. Daqui para cá você entendeu? Porque esse número ao quadrado é B. Então, a raiz quadrada desse, que é esse, raiz quadrada positiva é igual a raiz quadrada de B, que é o positivo aqui também. Agora, se eu elevar esse ao cubo, eu tenho A aqui, porque eu elevei a raiz cúbica de A ao cubo, dá A, e aqui eu tenho raiz de B vezes raiz de B vezes raiz de B. Agora, se eu elevar ao quadrado, eu tenho A ao quadrado é igual a isso, quer dizer, 6 vezes agora, só que cada raiz de B com raiz de B dá um B. Então, eu tenho B ao cubo aqui. Então, tanto o C como o B elevados ao cubo dão A2. O que significa que eles são iguais, né? Porque aqui o B é igual a raiz cúbica de A2 e o C também é igual a raiz cúbica de A2. Foi uma coisa muito específica desse caso, mas isso vale, em geral, né, se você tem A elevado, vamos dizer, raiz enésima de A elevado a M, isso daqui é a mesma coisa que a raiz enésima de A elevado a M. Tá? Que foi o que eu fiz aqui nessa história. Bom, mas continuando aqui nossa conta. Quero ver que cara esse H adquire, né? Eu vou botar esse π dentro da raiz. Bom, primeiro eu vou fazer isso aqui, né? Quer dizer, isso aqui, o quadrado vem aqui para dentro. Então aqui eu tenho V sobre π, raiz quadrada de V2 sobre 4π2. Botei o quadrado aqui para dentro. Isso aqui é igual, agora é o seguinte, raiz cúbica aqui, né? Eu vou botar já a raiz cúbica de V aqui, e aqui eu vou botar como π ao cubo aqui dentro. Então eu tenho raiz cúbica de π ao cubo V2 sobre 4π2. Aí eu simplifico esse π ao quadrado com esse cubo aqui e boto tudo dentro da mesma raiz cúbica. Raiz cúbica de V sobre πV2 sobre 4. Bom, aqui eu corto esse V com esse V aqui, que fica 1, né? Isso aqui fica raiz cúbica de... O 4 passa para cima de 4 sobre πV. Não estou achando nada bonito aqui. Será que está certo isso? Tem alguma coisa errada aqui. Olha só, eu devo ter errado alguma coisa aqui no meio, pelo seguinte, porque aqui está tudo bem, V é volume, R é comprimento. Então aqui metros cúbicos sobre metro quadrado dá metro, H é medido em metros. Agora eu cheguei a um negócio aqui, que o volume está no denominador, então isso aqui está 1 sobre metro. Hã? Ah, sim. Aqui quando eu botei esse V para cá, faltou esse cubo aqui, né? Então aqui tinha o V ao cubo com V ao quadrado, na verdade o V que sobrou foi aqui em cima. Então aqui, agora já posso acreditar. Isso aliás é uma coisa que quem está trabalhando com problema concreto,
pode sempre estar atento. Se o seu resultado devia dar em metros e ele deu em segundos, alguma coisa está errada, né? Até que tem uma certa semelhança, né? Olha só, 4V sobre π, V sobre 2π, né? Quer dizer que a gente tem isso daqui, H é isso, e R é igual a raiz cúbica de V sobre 2π. Com a experiência que eu já adquiri aqui, ó, faz o seguinte, olha para 2R. 2R é igual a 2 vezes raiz cúbica de V sobre 2π. Se eu botar esse 2 aqui para dentro, ele vira 8, que é igual a raiz cúbica de 8V sobre 2π, que é igual, corta aqui, fica 4, raiz cúbica de 4V sobre π. Então, o H é igual a 2R. O que significa que a minha lata, né, se eu fizer a seção assim, aqui é H, aqui é 2R, isso é um quadrado. Quer dizer, a lata é ideal. Você pode agora, inclusive, é mais fácil de guardar isso, né? Do que esses números aqui, calcular o H e o R em função de V. Você simplesmente sabe que você vai pegar o seu disquinho aqui e a altura vai ser igual ao diâmetro do disquinho. Tá? Não, tudo bem. Não tem problema nenhum. Você tem uma fórmula para o H, dá o V, você calcula o H, calcula o R, e diz, que coincidência, o H é o dobro do R e tal. Não, será que isso é sempre assim? Então, você, provavelmente o primeiro cara que fez isso olhou e disse, talvez não tenha tido o saco de fazer essa conta aqui assim, ou pode ser que tenha olhado e visto, mas é só uma curiosidade aqui, mas bom, então esse é o nosso problema. Com a modificação que eu fiz, né, trocava aqui esse 2πr2 por 8r2. Lembra? A modificação era a seguinte, né? Você pensar o mesmo problema, mas dizer que, na verdade, os disquinhos da base vão ser cortados em pedaços de lata que vão ser quadrados. Então, se você está pensando, na verdade, o problema não é um problema assim puramente geométrico, você quer a área e tal. Pode ser um problema industrial. Então, você quer saber o quanto você vai gastar, e você vai gastar, na verdade, não é o πr2, e sim o 4r2. Aqui você tem 2R, você tem 4R2, e aí a sua área, significa a área que efetivamente você vai usar, né? Vai dar 2 vezes isso, 8R2, mais 2πRH. Mas do ponto de vista do nosso problema, só vai mudar um pouco os números aqui, mas é a mesma conta. Não é? Porque você vai fazer V continua sendo πr2H, então H continua sendo V sobre πr2, você substitui aqui, e o A de R vai ser igual a 8R2 mais 2V sobre R. Só mudou, né, onde era aqui 2πr2,
passou a ser 8R2, mas as contas vão ser iguais. Claro que você não vai ter mais tão bonitinho, não vai ter mais, né, a altura igual a 2 vezes o raio, mas a conta é a mesma. Agora, eu pensei na outra variante, é você dizer o seguinte, você gastou isso, mas você tem como, vamos dizer, isso aqui vai ser multiplicado pelo custo, né, no final das contas aqui, né, essa área aqui vai ser multiplicada pelo custo em unidades de área sei lá, do ferro, do alumínio, do material que você for empregar ali, papelão, plástico, o que for. Agora você pode dizer, não, mas espera aí, esse pedaço aqui, eu vou vender. Vendo como sucata e tal, e, sei lá, eu recupero aí uma fração do que eu gastei. Então, quer dizer, aqui eu tenho, na verdade, 8R2, que é 2 vezes isso daqui, menos o 2πr2, que é 2 vezes essa área daqui. Isso daqui vai entrar aqui com um custo negativo. Então, aqui, digamos assim, se o custo aqui é 1, aqui vai ter um certo tanto, uma constante qualquer, que eu posso chamar aqui de alfa, vezes 8R2 menos 2πr2. Entendendo? Alfa, pelo seguinte, eu estou imaginando que isso aqui vai ser multiplicado por um certo tanto, que é o preço. Aqui, na verdade, eu posso botar assim um alfa P, onde alfa sei lá, eu pago o meu material P e eu revendo a sucata por uma fração de P, que eu não preciso especificar qual é agora. É alfa vezes P, sei lá, 1/10, 1/100, um tanto. A única coisa é que esse alfa daqui, alfa, é maior que 0 e menor que 1. Provavelmente bem menor que 1. E aí só muda também, ó. Repara que aqui é um negócio, na verdade, isso aqui é alfa P, 8 menos 2π, 8 menos 2π é um número positivo, vezes R ao quadrado. Então entra um número aqui, isso tudo aqui agora está multiplicado por P. É o que eu gastei. E aqui é o que eu recuperei. Então, no fim, né, eu tiro o P fora. Quer dizer, no fim, esse negócio aqui vai dar 8R2. Né, eu vou pegar esse 8R2 e juntar com esse daqui. Né? Vou fazer assim, 8 menos alfa vezes 8 menos 2π. Tudo isso multiplica R2 mais 2π RH, isso tudo vezes P é o meu custo. Depois do alfa é menos 2πr. Aqui? Pegou a mesma parte do P. Não, peraí, aqui esse... É alfa, não, menos alfa, vezes 8r ao quadrado, menos 2πr. Por que menos ele? É pelo seguinte, ó, porque eu estou calculando isso daqui. Então, a área desse quadrado, aqui é R. Então, aqui é 2R, aqui é 2R. Então, eu tenho 4R2 e aqui é πr2, menos
πr2, 2 vezes isso. Então, eu tenho 8R2 menos 2πr2. E aí, isso é que eu multiplico por alfa vezes o preço. E o 8R2 estava multiplicado pelo preço. Então, eu boto 8 menos alfa aqui, R2 vai ser multiplicado pelo preço. Isso aqui também vai ser multiplicado pelo preço. Então, o preço multiplica tudo. Tá? No fim, só ficou um bicho mais feio. Mas, basicamente, ó, eu vou agora... ainda eu tenho esse H aqui, tem que virar V sobre πr2. Então, na verdade, ó, o meu A de R... é igual a esse... Quer dizer, na verdade, não é nem o A, né? É o custo de R, vamos chamar assim, custo, né? É igual a 8 menos alfa, 8 menos 2π R2, mais... Agora, aqui eu substituo H igual a V sobre πr2, isso me dá 2V sobre R vezes P. Então, o meu problema, na verdade, não mudou nada. Isso aqui é um número positivo. Tá? Porque isso daqui é 2π é 6 e pouco. Então, isso aqui é menos do que 2, alfa é menor que 1, 8 menos uma coisa menor que 1 vai dar positivo. Então, na verdade, eu tenho um beta R2 mais 2V sobre R. Na hora que eu derivar, vai ser a mesma coisa, só no fim vai dar um resultado um pouco diferente. Vai depender desse beta. Tipicamente, né, se você tem um computador, você não quer ficar fazendo essas contas, e você sabe que as suas constantes podem mudar, você diz, ó, tem aqui o... Em vez de você botar o preço aqui, sei lá, R$100, e o preço aqui R$1, você bota aqui preço e 1/100 do preço. Mais ou menos você pode apostar, né, que aumentou o preço do material, aumenta o preço da sucata, na mesma proporção. Pode não ser assim, pode ser uma função mais complicada, talvez não valha a pena. Mas, em princípio, você deixa, assim, deixa esse alfa daqui. Pode ser que depois você encontre um outro sucateiro que compre um pouquinho mais caro, você muda o seu alfa aqui. Então, deixa assim. E aí faz a conta com esse beta e, no final, você calcula o seu beta. Mas repara, eu mudei o problema 2 vezes, mas ele, do ponto de vista do cálculo, ele ficou igualzinho. Porque eu tenho uma constante vezes R ao quadrado, mais outra constante. Né? No fundo, você tem isso, né? Você tem beta R2 mais gama sobre R. Esse gama está feio, né? Delta sobre R. E como beta e delta são constantes, eles têm derivada zero, e entro nas minhas fórmulas, no fim, tem uma relação entre beta e delta. Beleza? É porque é relativamente importante você montar o seu problema. Né? Você tem um problema, você modelar, achar a sua função e analisar a sua função. Legal? Vamos dizer, pode ser que você seja um peão no mercado financeiro. Né? Acho que tem uma tendência no mercado de trabalho hoje de ter um mercado enorme de serviços que vai ter um monte de peão no mercado de serviços. Então, você pode ser um peão lá, te dão uma função e você olha. Mas, em princípio, você deve ser alguém que pega um problema, entende o problema, faz um modelo matemático para o seu problema e analisa o seu modelo. Não se espera que você vai só te dar uma função, você deriva. Isso o computador faz.
Então, a parte de pensar o problema, modelar, entender. Quando você entende o problema... Porque aqui ó, você podia estar comendo mosca, né? Tá certo? Você poderia estar calculando, sem levar em conta que está, na verdade, gastando 2 quadrados e não 2 disquinhos, e está lá gastando, na verdade, mais do que você imaginava, e está fabricando a lata errada, porque você não está ligado em coisas que podem estar acontecendo. E principalmente em empresa grande, isso é direto, né? Porque tem um grupo fazendo um negócio aqui, outro grupo fazendo outra coisa ali e tal, e vamos dizer, às vezes tem um cara lá por cima entendendo tudo, mas mesmo esse cara ele tem que estar entendendo para não comer mosca no negócio. E se as partes não se comunicarem, o modelo vai sair errado, você vai fazer contas certas, mas o resultado vai estar errado. Bom, como você se sente em relação a isso? Posso fazer alguma coisa assim? Não, em relação a isso que a gente fez até agora de derivada e tal, tá esquisito? Tá de boa? Sei lá, vamos lá. Vou botar mais um exemplo, fazer mais um exemplo assim, né? Vamos olhar para assim, uma f de x igual a 1 mais x2 sobre 1 menos x, digamos assim. Vou tentar fazer o gráfico disso. Então, primeira coisa, a gente olha, diz, espera aí, aqui x igual a 1 não pode. Então, aqui, x diferente de 1. Porque aqui não tem nem limite nem nada, né? Mas, quer dizer, não tem limite. Tem limite, mas quando você chegar perto de 1, esse vai para 2, esse vai para 0, esse negócio vai para infinito. Mais infinito ou menos infinito. Então, aqui, a gente pode fazer a tabelinha, quer dizer, a gente vai tentar fazer um gráfico, e a gente sabe que tem um problema aqui em 1. Em 1, a função não está definida. Pode até botar uma reta aqui. Depois, na verdade, essa reta tem que ficar mais levinha, senão ela fica parecendo que faz parte do gráfico, né? E a gente faz uma tabela tradicional aqui, né? X, f de x, f' de x. Vou deixar aqui para a segunda derivada, que pode ser que importe. Botar aqui o 1. No 1, nada pode acontecer. Mas a gente é obrigado a olhar, ó, aqui em menos infinito, mais infinito. O que acontece em menos infinito? Isso aqui em cima vai para infinito, 1 mais x2, e esse daqui vai para mais infinito também. Então, tem infinito sobre infinito. O que eu faço? Dá 1. Quando o x é muito grande negativo, menos 1000, menos 1 milhão, menos 1 trilhão, menos 10 a décima, menos 10 a... Vai dar 0? O de baixo é muito grande, mas o de cima também é grande. Pois é, o de baixo é grande, mas o de cima é grande. Então, quem que ganha? O de cima, né? Porque esse aqui é x ao quadrado. E os dois, em menos infinito, os dois são positivos. Os dois estão indo para mais infinito.
só que o de cima ganha, então aqui é mais infinito. Já no infinito aqui, mesma coisa, né? Esse vai para infinito ao quadrado e esse vai para infinito, só que esse aqui é negativo. Então você tem um infinito grande positivo e um infinito menorzinho negativo. Então esse aqui vai ter que ir para menos infinito. Eu estou fazendo uma coisa horrorosa, eu estou resolvendo o problema para vocês, mas isso significa que eu estou contando que eu vou resolver esse problema, vocês vão ver, tá, vão entender, depois vocês vão fazer 15 problemas desse tipo para ganhar musculatura. Não é assim, vocês não vão resolver 15 problemas para saber resolver, não precisa 15, faz um, se fizer um, dois e tal, mas é para você ganhar musculatura, não é, o objetivo não é resolver só esse tipo de problema, né? Mas, bom, mas tem uma coisa, então, aqui veio de mais infinito e vai para menos infinito. Será que eu posso garantir que essa função se anula? Já que ela veio de infinito e mais infinito vai para menos infinito? Porque no caso do polinômio, a gente faz isso, né? A função vem de menos infinito, vai para mais infinito, uma coisa assim, então passou pelo zero. Tem algum problema aqui, não? Se anula ou não se anula, ou sei lá, não sei. Hã? Bom, eu sei uma coisa, que não está garantido, porque tem esse cara aqui no meio. Então a função não vem continuamente, né, de menos infinito a infinito, porque o x aqui não existe, então aqui pode dar um salto. Mas olhando para a fórmula da função, eu tenho certeza de que ela não se anula, porque esse numerador aqui é sempre maior ou igual a 1. Então, embora ela venha de mais infinito e vá para menos infinito, se eu comer mosca e não notar que aqui tem um problema, eu poderia já ir dizendo que a função se anula. Mas eu tenho que olhar, então, o que acontece quando eu chego. Esse cara vem aqui. Quando eu chego aqui perto, eu tenho que ver o que está acontecendo. Quer dizer, aqui, à esquerda do 1. Imagina assim, um x negativo, mas menor que 1. 0,9. 0,9 dá 0,1 aqui. E aqui dá um pouco menos do que 2, né? Então, mas quando eu estou chegando em 1 pela esquerda, esse cara aqui vai para 2, com certeza. E esse daqui, né, 1 menos x, vai para 0, e aí eu tenho uma coisa tipo 1 sobre 0. 1 sobre 0 é grande, né? Quer dizer, uma coisa perto de 1 dividido por uma coisa perto de 0 é uma coisa grande. Só que tem o detalhe assim, essa coisa perto de 0, perto de 1 é positivo, seja 1,1 ou 0,9 é um número positivo. Mas perto de 0 pode ser 0,1 e pode ser menos 0,1. Como eu estou chegando aqui pela esquerda, eu estou com números menores do que 1. Então esse 0 aqui é positivo nesse caso. Então eu tenho uma coisa tipo 2 sobre 0 positivo, isso vai para mais infinito. Mas se eu olhar pelo lado de cá, né, com x maior que 1, aí esse é um 0 negativo, e aqui eu tenho uma coisa tipo 2 por um 0 negativo, então isso aqui é menos infinito. Eu estou dizendo aqui, quando eu chego aqui, esse negócio faz assim, e quando eu volto por aqui, vem assim. Tá legal isso? Tá bom isso? Você vai dividindo por números pequenos. 2 por 0,1, 2 por 0,01, 2 por 0,001, tal, está tendendo a infinito. Mas isso porque o 00 coisa está positivo, porque se fosse 2 sobre menos 00 coisa, era grande, mas era negativo. Então, quando eu chego pelo lado de cá, com x menor que 1,
esse cara é positivo, esse está perto de 2, isso vai para mais infinito. Quando x maior que 1, o denominador é negativo, perde 0, esse perde 2, vai para menos infinito. Ué, porque quando x está perto de 1, x ao quadrado é perto de 1. 1 mais x ao quadrado é perto de 2. Então, quando eu estiver pertinho de 1, isso aqui está perto de 2. Tá? Pode ser por um lado ou pelo outro, pode ser, não importa, vai ser 2,1, ou 1,89. Não, eu tracei essa reta porque a função não está definida aqui, eu não posso botar nada, não tem nenhum ponto do gráfico. Na verdade, isso aqui é um pontilhado, assim, ou uma coisa assim, mais fraquinha, só para me lembrar que aqui tem uma interdição. Tá? A função não passa por aqui. Às vezes a gente bota aqui assim um buraquinho. O que eu estou dizendo é que quando o x vai chegando aqui, o f de x vai indo lá para infinito. Mas quando eu chegar para o x pelo lado de cá, o f de x vai para menos infinito. Vai como que tangenciando essa reta lá no infinito. Tá legal? Tá, tudo bem. Então esse negócio veio do infinito, vai para o infinito. Bom, vai ter que, alguma hora vai ter que fazer a volta aqui. E aqui também, ó, vem de menos infinito, vai para menos infinito, vai ter que fazer a volta alguma coisa. E mais, essa função é sempre positiva. Aqui, quer dizer, em cima. E embaixo, quando eu estou aqui, 1 menos x é positivo. Quando x é menor que 1, 1 menos x é positivo. Isso aqui é sempre positivo. Então, do lado de cá é sempre positivo, quer dizer, não passa aqui para baixo. E do lado de cá eu tenho positivo e esse é negativo. Quando x é maior que 1, menos x é negativo. Então, vai ficar um pedaço aqui em cima, outro pedaço aqui embaixo. Uma coisa importante vai ser saber onde que faz a curva, que é um ponto onde a derivada vai se anular. Então, eu acho que faz sentido eu calcular a derivada. Né? F' de x. Bom, de novo aqui é um quociente, então 1 menos x ao quadrado, aí eu tenho aqui 1 menos x vezes a derivada dessa daqui, que é 0, mais 2x, menos 1 mais x2, vezes a derivada de 1 menos x, que é menos 1. Beleza? Bom, talvez tenha que fazer uma continha aqui, né? Quer dizer, isso daqui dá 2x menos 2x2, aqui dá mais com mais aqui, né? Corta isso aqui, fica aqui, 1 mais x2, então fica 1, isso aqui é igual a 1 mais 2x menos x2 sobre 1 menos x ao quadrado. Ou, trocando o sinal, para botar o termo aqui, isso aqui é igual a um menos aqui na frente, x2 menos 2x menos 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Então, isso aqui é x2 menos 2x mais 1 menos 2. Esse aqui é x menos 1 ao quadrado menos 2. Então, isso vai se anular quando x menos 1 for mais ou menos raiz de 2. Né? Quer dizer, se eu quiser f' de x
igual a zero, não, vou fazer a conta tradicional, só estou dizendo assim aqui, dá para achar as raízes meio que sem fórmula rapidamente, né? Mas vamos fazer aqui, f' de x igual a zero, então eu vou ter que ter x igual a 1 mais ou menos raiz de 2 só, né? Tá? Então, a derivada se anula em 1 mais raiz de 2 e 1 menos raiz de 2. Claro, né? Tem um ponto em que a derivada se anula que está para cá e outro que está para cá. Aqui é o ponto 1, 1 mais raiz de 2 está aqui assim. E 1 menos raiz de 2 está aqui assim. E aí, não tem como ser diferente aqui, né? Aqui a função veio de mais infinito, vai para mais infinito, tem que ter um ponto de mínimo, nesse ponto a derivada tem que se anular. Então, é esse. Tá? Quer dizer, aqui, essa função vai descer até um valor mínimo, aqui assim, um tangente horizontal, e esse valor mínimo vai ser o valor da função em 1 menos raiz de 2. Esse aqui, esse cara daqui é o valor em 1 menos raiz de 2. 1 mais 1 menos raiz de 2 ao quadrado sobre 1 menos 1 mais raiz de 2. Esse cara daqui. E aqui, mesma coisa, ela veio do menos infinito, subiu até um valor aqui e vai lá para o infinito, e aqui tem esse valor, que é o valor na função em 1 mais raiz de 2, que vai ser 1 mais 1 mais raiz de 2 ao quadrado, dividido por 1 menos 1 menos raiz de 2. Então, esse cara daqui é esse número aqui. Tá? Oi. Da segunda para a terceira passagem, quando você trocou o sinal na parte de cima. Aqui? Aí depois disso, você fez o que para chegar nessa parte de baixo? Aqui eu só peguei essa parte de baixo, não fiz nada, né? Não, estou falando embaixo dela. Aqui eu só... Aqui foi uma conta que eu disse, eu podia olhar para isso daqui e dizer isso aqui, porque x2 menos 2x mais 1 é x menos 1 ao quadrado. Então, se tivesse mais 1 em vez de menos 1, então eu podia fazer x2 menos 2x mais 1, menos 2, porque ficava igual a isso, e aí teria x menos 1 ao quadrado, menos 2. Mas eu deixei para lá, apliquei a fórmula aqui, e a fórmula da resolução da equação do segundo grau. Eu tenho que achar os zeros. Isso aqui é a derivada. Eu quero saber onde ela se anula. Então, eu tenho que saber onde o numerador se anula, né? Quer dizer, para a derivada ser zero, eu preciso que esse cara em cima seja zero. Porque, certo? Se eu tenho A sobre B, se A sobre B é zero, o A que tem que ser zero, o B não adianta, ele pode ser 10, 15, menos 1, não vai mudar nada. Então, eu olho só... sempre que tem um quociente, você derivou o quociente, falei isso, mas sempre que você deriva um quociente, aparece uma coisa ao quadrado no denominador e uma outra coisa no numerador. Então,
Então, essa coisa que está ao quadrado aqui, a gente procura não mexer, porque ela é uma coisa que é sempre positiva. Eventualmente pode ser zero, aqui é zero em x igual a 1, mas é uma coisa sempre positiva. Como a gente vai olhar para o sinal da derivada, a gente quer saber onde a derivada se anula. Tem um cara aqui embaixo, quem tem que se anular é o de cima. Tem que olhar para o sinal disso. O sinal, bom, tem o sinal do de cima e o sinal de baixo, mas o sinal de baixo é sempre positivo, então o sinal de cima é que vai dizer. Então a gente simplifica a vida. Então eu achei esses dois caras aqui. Que mais? Eu poderia olhar para a segunda derivada, mas acho que eu vou meio que perder tempo, né? Porque pode ser que aconteça alguma coisa aqui que a derivada, porque ela vai ter que, a função vai ter que decrescer aqui, até aqui, e crescer em seguida. Ela não pode fazer assim, porque senão a derivada ia se anular de novo. Como ela só se anula nesse cara, ela vai ter que decrescer e crescer. Aqui ela vai ter que crescer e decrescer. Pode ser que tenha alguma surpresa na segunda derivada, mas acho que não, a menos que eu precise muito. É porque a segunda derivada, ela vai dizer assim, como é que a derivada está crescendo, né? Então aqui, esse gráfico que eu fiz, a derivada é negativa, mas ela está aumentando. Sempre. Ao ponto que ela aumenta negativa até ficar zero, depois ela continua aumentando e vai crescendo para infinito. Aqui ela vem positiva e vai diminuindo até zero e continua diminuindo e fica negativa cada vez mais negativa. Pode ser que a segunda derivada me diga que não é bem assim. Pode até calcular como um exercício, vamos ver se a segunda derivada nos diz mais alguma coisa. Mas aqui eu nem precisei olhar muito para a segunda derivada, só tive que saber que ela se anula em 1 menos raiz de 2, em 1 mais raiz de 2. Aqui ela é zero e aqui ela é zero. Posso até dizer, bom, no ponto x igual a zero, a função vale 1. Então aqui, esse número aqui é 1. De maneira que, com certeza, esse número aqui está abaixo de 1. Se por acaso você fizer a conta e descobrir aqui um número... será que está abaixo de 1 mesmo? Estou até na dúvida, hein? Está parecendo tão grande aqui. Estou achando um número acima de 1. Será que eu errei aqui? Ah, não, é porque não, no valor da função está certo. Não, é isso. Ok. Aqui não deu isso? Pode ser que eu tenha calculado errado, porque eu estou achando meio mandrake esse negócio aqui. Eu peguei lá esse menos x ao quadrado mais 2x mais 1. Daí esse tem que dar. Então, vamos dizer, x2 menos 2x mais 1, né? Então, eu vou botar aqui 2, mais ou menos, raiz... Ah, tinha uma coisa... Não, de 4... Né? Não, aqui é menos 1, né? Eu posso pegar esse que está com o sinal? Está com outro sinal? Pode, tudo bem. É que eu pensei que estava falando 1 e eu... Não, mas está certo, né? Vai dar 2 aqui, aqui vai dar 2, raiz de 2 sobre 2, vai dar 1 mais ou menos raiz de 2.
Não entendeu o quê? Eu só entendi até ali. Espera aí, só entendeu até Até aqui? Eu só troquei o sinal aqui desse negócio. Troquei o sinal de tudo, né? Troquei o x2, menos x2 para x2, o menos 2x, os 2x para menos 2x e o 1 para menos 1. Não, para trocar o sinal, para trocar o sinal do quociente, eu tenho que trocar o sinal ou do numerador ou do denominador, né? Senão, se eu trocar os dois, não muda o sinal. Tá tudo bem aqui? Quer dizer, quando eu boto esse menos aqui, isso aqui é a mesma coisa que dizer menos esse dividido por esse. E aí volta para esse aqui. De tudo como assim? Embaixo também? Mas esse cara é sempre positivo. Olha só, se você tem menos 3 dividido por 4, isso dá menos 0,75. Isso é igual a menos 3/4. Não é você dizer, não, é menos, aí você troca aqui, fica 3 e esse vira assim. Porque aí, ó, esse negativo, com esse vai ficar positivo. Tá? Mas se tivesse um parênteses... Mas tem um parênteses. Quando você bota aqui, tem um parênteses. Isso aqui tem um parênteses, isso aqui tem um parênteses. Olha só, os números não são fórmulas misteriosas. Você conhece eles. Então, quando você tiver uma dúvida, você para, pensa. Tá certo? Não pode você dizer... porque aqui, ó, menos 3/4, menos 3 você dividiu por 4. Deu um número negativo. Aqui você fez 3 dividido por menos 4, também deu um número negativo. Aí com esse menos na frente vai ficar positivo. Então, mas ó, você não está aqui para aprender fórmulas, você está aqui para pensar. Tudo que você está aprendendo aqui, cálculo 1 não. Se você fizer engenharia, por exemplo, você não vai usar nada do que você está, vamos dizer, 95% de chance de você não usar nada do que você está aprendendo aqui de cálculo de física. Aliás, eu vou dizer, diante das câmeras, uma coisa assim, é uma coisa sabida entre os professores que os estudantes do curso de engenharia de produção são ótimos, eles têm uma relação candidato-vaga altíssima, e eles entram aqui e rapidamente eles não querem saber de nada de matemática, de física, são os piores, assim, né? A maioria, com as honrosas exceções. E uma vez eu estava conversando com o coordenador da produção e ele orgulhosamente me disse, não, os alunos da engenharia de produção eles não têm problema de adaptação ao mercado de trabalho, porque a gente manda eles desde cedo para a empresa, para eles verem como funciona. Aí eu disse, então é isso, claro, o cara vai para a empresa, vê que lá não se usa nada disso de cálculo de física e tal, que ele vai fazer outras coisas, então ele não vai perder seu tempo com essa coisa. Então, é quase certo que você, no seu exercício profissional, e física é difícil, né? Bom, tudo bem, pode ser que você faz física e depois vai trabalhar como, sei lá, administrador de uma boate. Aí, realmente não vai usar nem cálculo nem física, mas numa empresa de engenharia, a chance de você não usar nada de cálculo é altíssima. Mas uma coisa você precisa ser capaz de pensar, de olhar um problema novo, né, e cuspir uma solução para ele. Então, se você não aprender nada das fórmulas aqui, mas você tem que pelo menos olhar para isso aqui e pensar e tirar a solução.
Tem vantagem que eu disse isso para você, você não prestou a menor atenção, mas tudo bem, os outros talvez tenham... Isso também eu já passei por essa situação. Uma vez eu peguei uma turma que tinha metade dos alunos com dificuldade e outra metade estava indo bem. E eu disse, bom, eu vou dar dias separados, eu dou aula para uns, aula para outros. Aí teve um dia que eu estava dando aula para os caras que tinham mais dificuldade, mas era na hora da aula, os outros estavam lá também. Aí eu estava falando e tal, de repente eu olhei e vi o seguinte, todos os caras que estavam indo bem no curso estavam prestando atenção no que eu estava falando. E os outros, para quem eu estava falando, nenhum estava prestando atenção no que eu estava falando. Aí eu disse, bom, então está explicado. Porque você gasta muito tempo na aula aqui. Então, uma das coisas importantes para você conseguir ir em frente é você conseguir render na aula, né? Se você fica na aula olhando para o lado, é melhor não vir e ficar em casa estudando, porque senão você está gastando o tempo que você tem para não aprender nada. Bom, mas então foi isso. Eu só fiquei cabreiro que eu estou achando que eu errei alguma coisa, não sei. Esse número aqui, porque eu estou pensando aqui em 1 menos raiz de 2, porque essa função em 0, ela vale 1. 1 menos raiz de 2 é um número menor que 0. Então, a minha função vem descendo até aqui, tem um valor mínimo e depois sobe. Então, esse cara aqui tem que estar abaixo de 1. Será que esse número está abaixo de 1 mesmo? Eu estou achando que não, né? Porque isso aqui está acima de 1. Ah, bom, aqui é raiz de 2, não tem uma chance, sim. Tá bom, sim. Derivada igual a 0. Então, bom, fizemos a conta e chegamos que f' de x, vou voltar lá para a fórmula inicial, f' de x deu menos x2 mais 2x mais 1 sobre 1 menos x2 ao quadrado. Então, esse cara aqui é positivo, isso aqui, então esse negócio vai se anular quando o numerador se anular, vai ser positivo quando o numerador for positivo, vai ser negativo quando o numerador for negativo. Tudo bem. Então, isso aqui. Então, eu só tenho que olhar para esse negócio aqui. Eu tenho uma fórmula, então eu tenho que achar os zeros desse negócio. Eu tenho uma fórmula da equação do segundo grau que eu sei de cor, né? Eu sei um negócio assim, que x é igual a menos b mais ou menos raiz de b2 menos 4ac sobre 2a. Eu também fui torturado para decorar essa fórmula daqui. Hã? 1 menos x ao quadrado, desculpa. Tudo bem. Tá? Então, isso aqui, né? Então, eu vou aplicar a fórmula, né? Então, isso aqui é igual menos 2 mais ou menos raiz de 2 ao quadrado 4 menos 4 vezes a, que é menos 1, 4, c é 1, então mais 4 sobre 2 vezes menos 1, menos 2. Então, isso aqui vai dar menos 2, mais ou menos, isso aqui é 8, raiz de 8 é 2 raiz de 2. Então, eu posso simplificar por menos 2. Então, isso aqui fica, simplificando por menos 2, fica 1 embaixo, vou tirar o 1, e aí vai dar 1 menos mais raiz de 2. Se eu fazer aquele negócio que eu falei? A gente pode fazer também, dessa outra maneira, né? Fazer x2 menos 2x menos 1. Então, isso aqui
é igual a x2 menos 2x mais 1 menos 2. Certo? Eu troquei aqui. Né? Não, mas calma. Isso aqui é x menos 1 ao quadrado menos 2. Foi para isso que eu fiz. Entendeu? Por que diabos eu fiz essa porcaria desse negócio? Foi para fazer isso aqui. Tá? Agora, fazendo isso, claro, né? Se isso é igual a zero, então x menos 1 ao quadrado é igual a 2. Então, x menos 1 é mais ou menos raiz de 2 e x é igual a 1 mais ou menos raiz de 2. Eu peguei essa parte de cima da função. Não, a do lado. Essa daí está apontando. E igual a zero. Sim. Não, mas é isso. Você fez isso igual a zero. Isso aqui igual a zero. Isso aqui... Aí eu passei o outro lado. Aí é menos x ao quadrado mais 2 é igual a menos 1. Ah. Aí eu botei de evidência. Aí ficou dando x igual a 1, x igual a 3. não saiu. Né? Não. Por isso que eu Mas não foi assim que eu imaginei. Bom, que horas são? 37. Caramba. Calculamos a segunda derivada aqui para... Acho que tu botou mais raiz de 2 no lugar errado. Não, acho que não para. É que você botou no lugar da função. É verdade. Aqui... Ele deve entrar aqui assim, né? 1 menos raiz de 2 e 1 mais raiz de 2. Aí a função tem lá um valor que eu não quero calcular, mas já me consolei com ele assim, né? Porque isso aqui, 1 menos raiz de 2 é um pouco menos que 0,6, então ao quadrado dá menos que 0,36, esse daqui vai dar 1,4, então 1,4. Então esse de baixo é um pouquinho maior que o de cima. Realmente, esse cara dá abaixo de 1. Estava com medo dele estar errado. Bom, vamos calcular a segunda derivada para ver se ela nos diz alguma coisa. Ou se a gente perderia tempo. Eu vou escrever essa segunda derivada. Vou apagar aqui mesmo. Apagar o gráfico mesmo, ver o que a segunda derivada me diz. Então, F duas linhas. Aí eu tenho 1 menos x, que estava ao quadrado, agora ficou a quarta. Tá, eu estou derivando esse cara. Então, 1 menos x à quarta, aí eu tenho aqui 1 menos x ao quadrado, vezes a derivada desse daqui, que é menos 2x mais 2, derivada desse. Agora, menos, posso trocar o sinal desse, botar aqui x2, vou botar mais. Tá? Já que eu vou ter um menos na frente desse, eu boto mais com o sinal dele positivo. E aqui eu tenho que botar a derivada de 1 menos x ao quadrado. Por enquanto, como eu não sei a regra da cadeia, eu vou botar 1 menos 2x mais x2, que é isso daqui, e vou derivar, vai dar 2x menos 2. Isso aqui vai dar uma coisa do terceiro grau, né? O que é chato. Mas eu estou vendo uma coisa aqui, que é o seguinte. Esse 1 menos x à quarta aqui tem 1 menos x ao quadrado aqui. E aqui eu estou vendo
esse cara aqui é 2 vezes x menos 1. X menos 1 é esse daqui virado do avesso. Então eu posso fazer a simplificação que vai me matar essa quarta potência aqui, que é desagradável, mas em compensação vai me transformar esse numerador numa coisa do segundo grau, que é melhor de analisar. Então eu vou fazer esse sacrifício. Vou botar aqui 1 menos x ao cubo, aí eu fico com 1 menos x, quer dizer, eu usei um daqui para cortar aqui. Aqui, na verdade, né, eu tenho menos 2, eu tenho 2 vezes 1 menos x aqui, na verdade, né? Aqui é 2 vezes... Por que deu menos x? Então aqui eu tenho 2 vezes 1 menos x, não sei se vai ser útil. Aqui esse x menos 1 aqui, eu tenho menos 2, né? Cortou com esse daqui. E aqui eu tenho x2 menos 2x menos 1. Bom, vou fazer a conta mesmo, na estupidez. Tá? 1 menos x ao cubo, então eu tenho 2 vezes x2 menos 4x mais 2. Isso aqui é x2 menos 2x mais 1, multiplicado por 2, menos 2x2 mais 4x mais 2. Oi, errei? Bom, pelo menos melhorou ainda por cima, né? Trocou, ó, esse aqui cancelou, esse daqui também cancelou, e fiquei com 4 sobre 1 menos x ao cubo, que vai ter o sinal de 1 menos x, porque isso aqui é positivo, 1 menos x ao cubo vai ser positivo quando 1 menos x. Então, na verdade, está dizendo que a minha segunda derivada, né, quando o x está abaixo de 1, 1 menos x é positivo. Elevado ao cubo é positivo. 4 dividido por ele. Então, daqui para cá é positivo. Quando o x for maior do que 1, 1 menos x é negativo, ao cubo é negativo, 4 dividido por ele é negativo. Então, aqui é negativo. O que corrobora... Corrobora foi bom, né? Não, antigamente eu tinha um negócio assim, eu me lembro uma vez, a primeira vez fui numa reunião do conselho universitário, aí tinha aqueles velhos professores, aí o cara falava, porque o fulcro da questão, não sei o que e tal, tinha uns discursos assim. Então eu ainda sou meio herdeiro dessa tradição, quando eu falo corrobora, né? A palavra assim. Bom, mas eu estou dizendo que isso confirma. Porque o gráfico que a gente tinha feito era assim e assim. Isso aqui está dizendo que aqui a derivada vem negativa, vai crescendo e crescendo sempre. Então, está dizendo que a derivada é crescente. Mas exatamente, ó, porque se a segunda derivada é positiva, significa que a derivada está crescendo. E aqui a segunda derivada é negativa, então... A derivada vem positiva, mas vai diminuindo, 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 diminuindo sempre. A função, esse negócio aqui, quando a função é assim, com a segunda derivada positiva, ela é chamada convexa. Também conhecida como de bunda para baixo. E aqui ela é dita côncava. Ou de bunda para cima. Eu sempre confundi convexa com côncava, levei um tempo para... mas de bunda para baixo, de bunda para cima, eu sei. Então, a segunda derivada aqui realmente, felizmente, bom, podia não ter enxergado, bom, não, mas se você abrir, é claro, se você fizer as contas todas aqui, o x3...
Ah, não, porque o x3 dependeu de aparecer um x menos 1. Né? Então, se a gente não colocasse esse x menos 1 em evidência aqui, ia ficar uma coisa do terceiro grau, talvez a gente não visse nada. Né? Quando a gente colocou em evidência, facilitou a vida, bom, fez umas contas, ficou uma coisa simples. Mas podia ser pior, quer dizer, podia dar uma segunda derivada que a gente não conseguisse analisar. Porque perceberam que tem uma coisa assim, quer dizer, quando você quer estudar a função, você quer entender onde é que ela está crescendo, onde é que ela está decrescendo, onde é que ela tem um ponto de mínimo, um ponto de máximo. Então, isso consiste na análise do sinal da derivada. E, em princípio, analisar o sinal da derivada é mais fácil do que tentar adivinhar onde ela está crescendo, onde está decrescendo e tal. Mas, claro, se a derivada for muito complicada, você pode não conseguir. Da mesma forma, quando você olha para a segunda derivada, é para ver a concavidade da função. E aí também depende de você analisar o sinal da segunda derivada. Mas o mais importante é ter essa coisa de associar a ideia de que a função crescente tem a ver com derivada positiva, decrescente com derivada negativa, convexa com segunda derivada positiva e côncava com segunda derivada negativa. Mas se você entender o que é derivada, tudo isso é óbvio. Então, acho que essas são as coisas assim, que a gente pode ver analisando um gráfico. Então, você pode agora começar a fazer vários gráficos. Estou meio na dúvida, assim, será que semana que vem a gente já pode? Porque a gente pode ficar brincando com polinômios, quocientes de polinômios, mas tem outras funções importantes que a gente precisa também saber derivar, tipo seno, cosseno, exponencial, logaritmo e tal. Então, estou pensando assim que semana que vem a gente podia começar a fazer isso. Mas tem que ter um bom entendimento de como é que funciona essa história aqui. Como é que você analisa o gráfico de uma função. E tendo sempre presente que o computador faz o gráfico da função para você, você manda ele plotar lá. Mas essa análise pode dizer qual é a escala que você quer. E pode também ser uma análise de um problema abstrato que você não tem a função para o computador plotar. E você só tem essas informações para você entender o que está acontecendo no fenômeno que você está estudando. Imagina, o cara... Na astronomia, você tem lá um monte de astros e tal, mesmo com a lei da gravitação, sem botar nada de relatividade e tal, as equações, na presença de vários astros, são complicadíssimas. Você não vai, em princípio, conseguir fazer um gráfico simplesinho, mas você entender o que está acontecendo usando as ideias do cálculo, pode ser o melhor que você vai conseguir. Então, assim, estudar um pouquinho, assim, você sabe que vocês estão ganhando uma bolsa que é cara para estudar aqui. Então, justifique essa bolsa estudando um pouco.